Professor, é sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Prazer é meu, tudo bem, sim. O que vai mal é a situação na Palestina, né? Cada vez mais dramática a situação. A gente conversou, professor, no começo ali do conflito, na semana retrasada, e a gente já tinha muito bombardeio de Israel, a gente já falava sobre essa desproporcionalidade no uso da força, e isso só piorou, né? Inclusive, as organizações internacionais não conseguiram avançar de modo algum numa discussão em termos de paz ali na região. Que avaliação que você faz nesse momento? A gente tem essa notícia, inclusive, de que Israel está fazendo algumas incursões ali na faixa de Gaza via terrestre. Essa não seria a invasão de fato que Israel está planejando ali, que já está sendo anunciada há bastante tempo, mas são incursões pontuais. Como que você vê esse momento agora na faixa de Gaza? Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que todo esse momento está sendo a coisa mais difícil ou impossível cumprir aquilo que é o mínimo do direito internacional humanitário. Nenhuma dessas. Né? Estamos vendo a população, foi dito explicitamente pelo ministro da Defesa de Israel que iria cortar 100% o fornecimento de água, de alimentos, de remédios da população de Gaza. Agora, como foi noticiado, autorizaram, mas um número muito insuficiente, a estimativa de que vai atingir 1% da população, essa ajuda que está indo. Então, Israel está fazendo as suas ações sem Este nenhum é o controle. terceiro Você comboio a acabou ter de acesso. dar uma notícia de que 320 alvos, né? Israel disse que atingiu 320 alvos. Né? Como é que, se o Hamas tiver 320 alvos atingidos num dia, é uma das maiores potências militares no mundo, né? Porque faz 2 semanas que ele está sendo bombardeado, todo dia está atacando a infraestrutura do Hamas e está atingindo o Hamas. É uma mentira. Os números oficiais, como você disse, por volta de 5 mil mortos, 12 mil crianças, e vai dobrar isso, pode ser que dobre. 40% das residências total ou parcialmente destruídas. Uma lástima. E veja, mesmo num cenário otimista agora, que é o cessar-fogo, as consequências dessa guerra vão ser por vários anos. A OMS já alertou para doenças. Então, situação péssima, gravíssima. Bom, mas indo para a questão que você acho que tem 3 elementos que ainda limitam essa ação terrestre de Israel. Né? Acho que um é militar. O militar diz respeito ao Hezbollah, no Líbano. Muita gente tem dito, vai espalhar o conflito regionalmente. Improvável, muito improvável. O único lugar é o Hezbollah, porque nenhum outro país árabe vai entrar em conflito com Israel. A última guerra com o país árabe foi em 1973, com Síria e Egito. O Egito é aliado, a Síria está destroçada, não vai entrar com Israel, obviamente, mas o Hezbollah pode. Então, essa limitação está fazendo o cálculo estratégico desse que se poderia desencadear do Hezbollah. Né? Claro que outra limitação, como nós acabamos de dizer, é uma limitação, vamos dizer, humanitária. Né? Mas como humanitária? Eu acabei de dar um quadro horroroso, sim, uma invasão terrestre piora. Né? E militarmente também pode ser que encontre algum tipo de resistência. Mas eu acho que o que está segurando mais é a parte política, propriamente dita. Né? Qual seja, os Estados Árabes, que sempre, todos esses que sempre foram próximos de Israel, amenizaram as suas diferenças e têm aproximado todos esses anos, estão se opondo, como nunca se viu. Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Emirados Árabes, e são países também próximos dos Estados Unidos. Não é como se diz do Irã, que o Irã é o eixo do mal, esses países não. Tem relações econômicas com Israel, tudo, e estão muito apreensivos e estão reprimindo isso, quer dizer, estão criticando essa coisa de Israel. Então, acho que isso ainda está limitando. Há algumas notícias também que hoje já há uma divisão clara dentro do governo Netanyahu. Por incrível que pareça, o Netanyahu está segurando a entrada terrestre. E quem está
empurrando é o ministro da Defesa, né? Então, há muita apreensão, não tem ainda um consenso social. Os Estados Unidos também estão em relação a isso. Enfim, mesmo que não ocorra essa ação terrestre, a gente está torcendo para que não ocorra, então, o desastre está feito, as aí estão sendo mostradas, lembra muito Hiroshima e Nagasaki, né? Essa destruição, o número de mortos, e ninguém faz absolutamente nada, quer dizer, ninguém segura Israel, né? Isso precisava de uma ação de grande potência, mas as grandes potências, quando criticam que a Rússia e a China são apenas notas, alguma movimentação política, e os Estados Unidos e os europeus estão apoiando. Então, essa assimetria com o palestino é de longa data e hoje está cada vez mais explícito. As imagens são desesperadoras, né? A cidade está sob escombros, ela está totalmente destruída. A gente sabe que teve esse deslocamento do norte para o sul. O norte foi destruído, as pessoas que estavam no sul continuaram a ser bombardeadas, muitas estão retornando ao norte. Então, é uma situação catastrófica. Eu li agora um relato de médicos que trabalham ali na faixa de Gaza, num hospital que atenderia 700 pessoas, está atendendo 5.000 pessoas dormindo ali no chão do hospital. As cirurgias são feitas com luz de celular e vinagre para sanitizar, né? Então, assim, são relatos terríveis. Esse número, você bem lembrou, 5.000 mortes, 62% crianças e mulheres, 2.000 crianças morreram. E é isso, número subestimado, porque tem muita gente ainda embaixo desses escombros que não conseguem ser retiradas. Corpo de bombeiro ali não tem pouquíssima força, não há maquinário para fazer a retirada de corpos ali de baixo. Então, é uma situação, é bom que a gente coloque essa situação para que as pessoas percebam. É isso, é como você disse, professor, algo tinha que ser feito urgentemente, isso não está acontecendo. Diante desse quadro que você expõe, tem algumas perguntas. O Irã se envolveria de alguma forma nessa guerra, caso essa incursão por terra seja feita com força total por Israel? E há uma possibilidade de uma implosão do governo de Israel por conta dessas faíscas internas? Em primeiro lugar, o Irã. O Irã não é improvável. O Irã teve apenas, durou 8 anos. Tudo não entra em conflito. O Irã está numa situação política, econômica e militar confortável, ele não vai entrar com Israel, chamar a atenção dos Estados Unidos e tudo mais. Ele o age por meio do Hezbollah, né? O Hezbollah é um aliado do Irã, o Hezbollah tem armas do Irã e, portanto, ali é o Irã agindo. Diretamente ele não vai fazer. Quanto à questão do governo, olha, ele está num fio da navalha. As pesquisas de opinião pública já deram que 4 entre 5 querem que o Netanyahu caia. Dentre esses, há um percentual que diz que quer que ele caia depois de passar essa fase da guerra. Então, resta 56% que quer que saia. O Netanyahu está tentando se... Professor, deixa eu te interromper rapidamente, a gente já retoma isso. Vamos fazer, a sua conexão está com algum problema, você está picotando agora bastante a sua fala. A gente conseguiu entender até agora há pouco, mas agora está picotando muito. Faz o seguinte, desloga desse link, entra novamente para ver se a gente melhora. Costuma melhorar quando a gente faz isso. Eu te aguardo por aqui, leva um segundinho só. Vamos esperar, pessoal. Daqui a pouco a gente tem o professor Reginaldo Nasser de volta. Reginaldo Nasser, que leciona Relações Internacionais na PUC São Paulo e é também do Instituto de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Ele conversa com a gente, então, sobre a questão do governo Netanyahu lá em Israel, sobre como a população é contrária e quer que Netanyahu caia, de fato, mas muitos acreditam que Netanyahu tem que deixar o poder somente após o final desse conflito, ao final dessa guerra, mas a gente também não sabe quanto tempo essa guerra vai durar. Hoje a gente repercutiu no Geopolítica em Foco pela manhã, inclusive, uma fala, eu não sei se foi do ministro da Defesa, de que a guerra pode durar muito tempo, inclusive. Ele fala, né, essa incursão terrestre pode levar 1 mês, 2 meses ou muitos meses. Mas eu estava só explicando aqui, pegando o seu fio, falando sobre essa possibilidade de queda de Netanyahu ao final da guerra. Existe essa possibilidade de fato? Existe sim. É uma discussão dentro de Israel
E aquela velha história, os governos, por vezes, recorrem às guerras para manter a unidade nacional, né? Embora seja um caso completamente diferente, mas com esse intuito, a gente sabe o que ocorreu aqui na América do Sul, na Guerra das Malvinas, né? Que a Argentina entrou numa guerra com a Inglaterra, tentando manter a unidade nacional, e foi um desastre, e, além disso, caiu o governo, né? Então, o Netanyahu não está conseguindo manter a unidade nacional. Mas ainda ele tem um externo. A viagem do Biden deu respaldo a ele. E ele tem recebido diariamente diplomatas europeus, primeiro-ministro, ministro de Relações Exteriores. Quase todos os países europeus já passaram por lá. Alemanha, Itália, Inglaterra, França. Então, ele está tentando se segurar por aí. Mas não é impossível que ele caia no meio disso. A gente vem falando sobre Joe Biden agora, você citou ele. A gente tenta entender quais as motivações que levaram Joe Biden a apoiar dessa forma tão escancarada Israel neste momento de ataques à faixa de Gaza, né? Eu queria te ouvir sobre isso, professor. Olha, você sabe que em 2006, dois importantes professores de Relações Internacionais nos Estados Unidos, um de Chicago, outro de Harvard, escreveram um livro que até hoje é muito atual, é o Lobby Israelense e a Política Externa Norte-Americana. O que chamou a atenção deles era o seguinte: o que os Estados Unidos ganha apoiando dessa forma Israel? Militarmente é um desastre, só se envolve em problema, politicamente aumenta a rejeição dos Estados Unidos e economicamente não traz benefício. Então, eles chegaram à conclusão que é um lobby interno, quer dizer, não tem razões internacionais para isso. Eu diria que isso se mantém. A saída de Trump e a entrada do Biden não mudou absolutamente nada, como quase não muda nos Estados Unidos. Porque, além do presidente, também é o Congresso. Teve, por ocasião de um momento do Obama, que ele fez críticas ao Netanyahu, Netanyahu foi ao Congresso e foi apoiado de pé por todos os parlamentares. Só que dessa vez, os Estados Unidos está numa situação muito ruim. Eu diria, estou arriscando a dizer, que é a pior situação no Oriente Médio. Tem a ver, em parte, com o que a gente estava com. Ou seja, há um movimento dos Estados Unidos, desde a década de 70, para aproximar dos países árabes. Isso tem sido feito. Egito, Arábia Saudita, todas essas monarquias do Golfo, Emirados, depois a Jordânia, todos esses. E hoje eles estão distantes dos Estados Unidos, estão próximos da Rússia e da China. A Arábia Saudita, junto com a Rússia, determina a produção do petróleo no mundo e o preço no mercado. Os dois são aliados. A China patrocinou um acordo que suspendeu as hostilidades entre Irã e Arábia Saudita. Ninguém imaginava. Grande parceiro também da Arábia Saudita, Emirados, Egito. O Egito, Irã e Arábia Saudita entraram no BRICS. Então, o cenário hoje nos Estados Unidos, em termos de aliança, militar ele continua o mesmo, todo poderoso, isso a gente sabe. Mas em termos de aliança, é o pior momento dos Estados Unidos. E está indo para o buraco. Quer dizer, eles estão ficando sozinhos, Estados Unidos e Israel, na região, né? Isso, inclusive, o Trump tem aproveitado. O Trump apoia, claro, o Netanyahu, mas está fazendo esse discurso, que o Biden está desmanchando a política externa dos Estados Unidos. Com todas as bobagens que ele fala, ele tem razão nesse aspecto, sem concordar com a posição dele. Porque ele fez uma aproximação com os países árabes, que era o chamado os acordos de Abraão, que era esse processo de, aspas, normalização com os países árabes. Isso acabou já. Acabou, isso tem fim. Não que os países árabes tiveram dor na consciência, os governos. Porque a população está na rua. Essa é a questão. A população está na rua, está pressionando os governos diante de massacres e eles não querem se envolver nisso. Então, eu diria que é o pior, ou um dos piores, para não comparar com outro, momento da diplomacia norte-americana no Oriente Médio. Um alto funcionário do Departamento de Estado se demitiu e o Huffington Post soltou uma matéria, pode ser que confirme, que é uma insatisfação geral em todos os assessores do Departamento de Estado. Então, as coisas não vão bem por lá, não.
Nesse sentido, a guerra traz mais é mais interessante para Biden ou para Trump? Quem ganha mais com isso nesse processo eleitoral que os Estados Unidos vai passar? A política alguém já disse, é o império da circunstância e vai alterando. Nesse momento, é melhor para o Trump. Por quê? Como eu estou dizendo, seja na Ucrânia, estão bilhões de dólares e a guerra não vai nada bem. Os republicanos estão criticando que o dinheiro está sendo desviado por corrupção, em vários casos no governo da Ucrânia. E agora também no caso de Israel, porque o discurso do Trump e dos republicanos é muito cuidadoso, não é contra apoiar Israel. Está dizendo que está sendo eficiente, que está indo muito dinheiro, muita arma, mas está adiantando absolutamente nada, porque os Estados Unidos perdeu o protagonismo. Então, nesse momento, quem ganha é Trump, não tenha dúvida nenhuma. Ninguém está se importando com o palestino lá em Israel. Desculpa, nos Estados Unidos. Então, não dá uma mínima importância para palestino, para árabe, não é isso. Mas os Estados Unidos está perdendo o vigor, está perdendo o caráter de potência que influencia. Quer dizer, essa ideia do todo-poderoso está caindo. E isso pode afetar e afeta um eleitorado mais conservador, mais de centro. Né? Então, eu acredito que, no momento, quem tira vantagem disso é o Trump. A ONU hoje é a única organização internacional capaz de alguma forma, colocar em discussão um processo de paz ali na região? Olha, infelizmente nem a ONU, É, porque o que nós assistimos quando o Brasil apresentou, veja, o Brasil apresentou uma proposta de direito humanitário, não é política, não tem nada a ver com política. E teve. Então, se olhar a história dos Estados Unidos, segurança da ONU, 80 no total, assuntos internacionais. Né? 40 referente a Israel. Então, sempre haverá que a possibilidade de cessar fogo é por esses países árabes que eu acabei de citar. Por quê? Vou pegar o mais central deles hoje, o mais importante, é o Catar. O Catar, lá no Catar estão as lideranças do Hamas. Esse me permite, é muito interessante. Todo mundo critica o Irã, né? Mas sim. o líder do Hamas mora no Catar, não é no Irã. Né? O Catar é Estados Unidos, Israel, aquelas coisas. Mas, enfim, o Catar tem diálogo com o Hamas, é o mais próximo. Inclusive, atua na liberação dessas duas americanas, o Catar. O Catar é o maior doador da faixa de Gaza. Portanto, ele tem um diálogo com o Hamas. E tem com Israel. Os outros também num grau menor, Arábia Saudita, Egito. Então, vai ser aí, não vai ser em Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança não vai ter veto, e não estão países com esse perfil que eu estou dizendo, que circula dos lados em conflito, porque tem que ser algum, quer dizer, o Hamas não vai querer Estados Unidos, né? Israel não vai querer Irã, né? Quer dizer, alguns já estão excluídos. O Brasil tem um importante papel humanitário, mas em termos de Estado para uma conflito, não tem contato com o Hamas, não tem possibilidade de fazer. Aqueles países da região de onde vai sair o de cessar fogo.